no dia trabalhava e à noite estudava, ia pro colégio. Era cansado, muitas vezes não ia, ficava num bar, bebendo. A minha casa para o colégio era longe, aí não tinha perto próximo para mim andar. Não conhecia a letra, não sabia ler. Eu não aprendi nem a assinar o meu nome, né? Quem não lê e não escreve não é dono do seu caminho. Podem ter liberdade, mas não sabem aonde ir. Repetem sem entender tudo o que lhe é dito ou ordenado, sem questionar. Abaixam sempre a cabeça dizendo sim a uma mão oculta que os controla. Mesmo quando falam, suas palavras são poucas e logo calam, vítimas da escassez de suas próprias opiniões. Para realizar esse documentário, percorremos durante 7 dias o estado do Maranhão. Partindo da capital, São Luís, visitamos diversas cidades no interior do estado para conhecer de perto o trabalho de alfabetização realizado pelo Programa Arraial das Letras. Em Mirador, visitamos e documentamos uma turma de detentos ligadas ao programa. Todos os participantes estavam motivados e satisfeitos, a poderem, enfim, ter uma perspectiva para seu futuro. O que não sabiam era que o tempo dedicado aos estudos possibilitaria a redução de suas penas. Continuando o caminho, visitamos as localidades de Santa Rita, Humberto de Campos e Primeira Cruz, e passamos pelos povoados de Santo Antônio e Bebedouro, já próximos aos Lençóis Maranhenses, além da cidade de Santo Amaro. Nesses locais, notamos que a maior dificuldade enfrentada pelos participantes, especialmente os supervisores e coordenadores de turma em suas visitas, era a carência ou inexistência do transporte público de qualidade. Para chegarmos nesses locais, tivemos que usar vans, veículos de tração nas 4 rodas, conhecidos na região como carros traçados, além das voadeiras, pequenas lanchas de cascos de alumínio e motor de popa. Alguns percursos foram feitos a pé e estávamos no período seco. Com a chegada das chuvas, algumas estradas já precárias, com seus leitos de areia branca ou barro solto, ficam intransitáveis. Mesmo os carros adaptados não conseguem atravessar, restando aos moradores de certas localidades apenas os barcos a remo ou as voadeiras. As condições precárias e a distância entre moradia e escola dificultam não apenas o trabalho realizado pelo MEB, mas também são barreiras para jovens, adultos e idosos que, se hoje necessitam aprender a ler e escrever, um dia foram crianças que não tiveram acesso à educação pública regular pelos mesmos motivos. Apesar de constatarmos algumas dificuldades que educadores e alfabetizandos enfrentam para alcançarem seus objetivos, tivemos boas surpresas. A educação é um direito humano fundamental e essencial para o exercício da cidadania plena. Segundo a Unesco, existem ainda cerca de 774 milhões de analfabetos no mundo. Desse total, 57 milhões são crianças que ainda se encontram fora da escola e, além delas, muitos jovens e adultos continuam sem aprender, o que precisam saber para dirigir suas vidas com saúde e dignidade. A combinação de fatores como pobreza, disparidade de gênero, isolamento geográfico e situação das minorias torna a qualidade da educação um sonho distante para muitos, sobretudo para famílias pobres de áreas rurais. No caso da educação de jovens e adultos, ainda temos aproximadamente 14 milhões de brasileiros analfabetos. Esse número é maior que o número de habitantes do estado do Rio Grande do Sul ou de toda a população da Bélgica.
O MEB, Movimento de Educação de Base, vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é uma organização sem fins lucrativos que há mais de 50 anos realiza ações diretas de educação popular, principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, colaborando com o governo brasileiro na redução do analfabetismo. No Maranhão, com o programa Arraial das Letras, voltado à alfabetização de jovens e adultos, o MEB atuou em 56 municípios, em parceria com o governo estadual e prefeituras municipais. Com a pior renda per capita e a segunda maior taxa de analfabetismo entre todos os estados brasileiros, o Maranhão possui cerca de 1.200.000 jovens e adultos que nunca frequentaram a escola. Isso representa quase 18% da população do estado. Em 8 meses de atuação, o MEB realizou ações de mobilização, capacitação de educadores e supervisão pedagógica, ficando com o Estado e as prefeituras providenciar as condições básicas de funcionamento. O projeto beneficiou mais de 4.000 educadores populares e aproximadamente 35.000 pessoas em processo de alfabetização. O trabalho aqui foi muito proveitoso, tanto para mim, como supervisora, foi uma experiência muito rica, e aqui também para o município, que todas as pessoas envolvidas no projeto, elas se doaram, houve um comprometimento com tanto os alfabetizadores como os coordenadores, e principalmente os alfabetizandos. Segunda-feira até sexta, eu frequento minha sala de aula. Eu consegui a vaga de sol até hoje, a professora voa, que faz as atividades mesmo, a gente entende. Eu comecei a ler com mais calma, prestando atenção às letras, às sílabas da palavra, né? Quantas tinha numa palavra, e comecei por isso aí. E com isso tudo, eu fiquei bem satisfeito, gostei muito, porque aprendi um pouquinho. E às vezes, se você não estiver numa sala de aula, nós não estivermos numa sala de aula para nós pegar aquela explicação, a gente vacila. Na vida da gente tem muita que a gente pensa que vai fazer de um jeito e faz de outro, né? Aí, como eu disse, eu estou pagando, estou muito arrependido do que aconteceu. Quero sair para cuidar dos meus filhos, eu tenho família. Todo mundo tem a oportunidade de se consertar, né? De voltar atrás e fazer diferente. Quando eu sair, eu vou organizar minhas coisas, viver de novo, viver outra vida. Trabalhava vendendo camelô, andando no interior, vendendo melancia, vendendo banana. Hoje as pessoas eles podem ir no banco só. Não precisa fazer de ajuda de ninguém, porque eles sabem assinar, eles sabem manusear. Aí eu ficava com vergonha, porque eu não botava, não sabia. Aí tinha que botar, era... Então, para mim, eu achei muito gratificante uma pessoa aprender a ler comigo, aprender a fazer seu nome comigo. Então, no momento que ele aprende a saber passar um troco, saber a vender a quantidade de farinha, o machixe, o arroz, o milho, quer dizer, o lucro vai aumentar para ele. E isso, a família vai ter uma qualidade de vida, um patamar melhor. E isso é um crescimento para eles. E a comunidade começa a crescer também. Chegar numa lanchonete, pedir assim, como chega no restaurante, porque no restaurante tem aquelas filas, né? Não sabe pagar, aí agora sabe, porque olha lá, pode chegar lá que não sabia. Antes desse estudo aqui nessa cadeira do Mirador, ninguém não sabia alguns. É muito melhor porque a gente já faz uma continha, a gente já sabe fazer uma conta, né? E aí o pescador não engana mais a gente. A gente não engana. É porque 5 mais 5, se a gente não estiver na sala de aula, a gente vai dizer que é 11. A gente vai dizer que é 7, mas agora eu já sei. 5 mais 5, 10. Mesmo com o esforço conjunto de supervisores e alfabetizadores, muitos desafios precisaram ser superados, inclusive pelos alfabetizandos, principalmente nas localidades mais carentes e de difícil acesso. Essas dificuldades acabaram influenciando o rendimento do programa e até mesmo levando alguns participantes a desistirem do curso.
Os idosos ou mais jovens com problemas de visão sentiram a falta dos óculos e da assistência oftalmológica. Outros, para conseguirem chegar a tempo às aulas, saíam direto de suas atividades laborais, sem se alimentarem. Alguns participantes foram ainda prejudicados pela coincidência do horário das aulas com seu trabalho. Na maioria das localidades, as classes de alfabetização aconteciam em escolas públicas no período noturno, já que durante o dia não poderiam ceder o espaço sem prejudicar a educação de crianças e adolescentes. Para as mulheres casadas, o preconceito e o machismo dos companheiros, por razões de desconfiança ou ciúmes, restringiram ou impediram sua frequência às classes de alfabetização. O medo e a dependência econômica foram barreiras quase intransponíveis. O material didático que o programa forneceu para o alfabetizador é de excelente qualidade. Gostei demais do material didático. Só que, para os educandos, faltou mais apoio. Lapiseira, caderno, essas coisas. Então, a Secretaria de Educação é que já fornece alguns para a gente. Aí eu já mandei para os meninos aqui, distribuir para eles. Pouquinho mesmo, mas mandei. E na medida do possível a gente vai fazendo tudo aquilo que a gente pode fazer. Porque a gente compra para os filhos, ainda compra para a gente. Aí às vezes tem dia que a gente não tem nem um centavo. Tem família aqui que tem 6 filhos, que são meu aluno. Tem 6 filhos, já compra material para os filhos. Aí vai comprar mais para ele, o que a gente pode fazer, a gente ajuda eles. Precisa para os alunos ficar mais incentivados, a merenda. Tem problema de vista, o óculos para eles. Porque no começo do programa, eles falaram, né, que ia ter óculos, né, para todos eles, e até agora não chegou, eles ficaram mais animados ainda, né, que inclusive eu não faço as atividades de caneta aqui na folha, eu faço com pincel, que fica mais visível. E aí eles perguntando, a gente sempre dizendo, não, mas vai vir. De enxergar letra eu enxergo, de botar no caderno eu boto, mas o negócio quando voltar de lá eu não enxergo mais. Eu estou com esse aqui, mas esse aqui não está valendo nada. Uma hora dessa assim, vamos dizer assim, aquelas letras miúdas, com esse mesmo ruim, eu ainda, e se tirar ele daqui eu não enxergo. Só não é melhor para mim porque minha vista não é boa, minha vista é ruim. Eu tenho problema de vista. Tem vários que não vêm por causa do óculos. Eu tenho 5 alunos. Tem muita dificuldade. Quando eu fui atrás dos alunos, que era para me ensinar, eu fui em muitas casas onde tinha mulheres, né? E me disse assim, meu marido não deixa eu estudar, não. Aí eu falei, por que ele não deixa? Disse que tinha aquela desconfiança, não confiava na mulher. Não, e na verdade elas queriam era aprender a ler e escrever. E eles maldavam, que às vezes não era verdade. Que há um preconceito muito grande, principalmente na zona rural. Eles acham que elas não, depois de velha, da idade já avançada, não vão aprender mais nada. E não é nada do que eles pensam. O esposo, percebendo, estando junto, talvez ele comece a clarear a mente e possa também deixar a esposa aí e passar aí também. O homem se evade mais por conta do trabalho, né? O trabalho que é mais cansativo. A maioria das pessoas aqui são pescadores, né? Há alguns agricultores, mas a maioria é esse tipo de serviço. Então, quando chega à noite, eles estão cansados e a gente até compreende esse número. Porque eu tinha de correr atrás, comer para botar em casa, para comer, sobreviver, vender um peixe, comprar uma farinha para comer, um arroz, um açúcar, um café, entendeu? Aí não dá, e por isso que eu comecei a parar. Agora nessa época fica mais difícil assim, porque a gente trabalha sempre com farinha, trabalha mais à noite, né? Aí já fica mais difícil assim, porque quando a gente termina de fazer, às vezes a gente está cansado. Mas não é toda noite que eu vou pescar assim. Aí às vezes eu venho para a escola e mando pescar, eu vou pescar, não vem, é assim que é. Aí a dificuldade desses pescadores que pescam à noite é porque ele não está no horário normal para vir para o colégio. Porque o peixe que é pescado de boia é à noite, é peixe graúdo. E o peixe que é pescado de dia, que é de caçoeira, são peixe miúdo. Tem os estudos da criança, tem que comprar material escolar. E o peixe
da pescaria da manhã, de dia, não tem como esse comprar o material escolar das crianças. Aí pesca de dia e pesca à noite. E aí eles botam as boias à noite, tem um buriti, assim, com a linha, um anzol. Aí eu saio botando aqui nesses lodinhos aqui, por aqui. Aí de manhã amanhece a traíra agarrada nos anzol, a gente tira e facilita mais à noite o peixe mais graúdo mesmo. Porque a gente somos adultos, a gente tem a nossa família. A gente está trabalhando lá, a gente vem para a escola aqui. Aí hoje a gente está estudando, amanhã a gente vai pescar. Aí no outro dia a gente chega cansado, não vem para a escola. Aí na outra vez a gente vem de novo para a escola. A gente vai, aí chega em casa, só estudando e o alimento em casa para a família, criança pequena, pedindo papai quero comer, mamãe quero comer. O programa poderia abrir um outro espaço para essas pessoas que não conseguem ir à escola, da escola ir até eles. Os programas de alfabetização prevêem a continuidade da educação formal desses adultos no sistema oficial através da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Mas alguns deles não se sentem à vontade em estudar com pessoas mais jovens e em ambiente escolar mais formal. Eles se perguntam o que nós vamos fazer, para onde que nós vamos. Aí estamos tentando encaminhar para o EJA, aí tem a questão, mas para o EJA é mais difícil. Como ele tem confiança no seu professor, ele vai, ele se sente à vontade. Ele chega lá no EJA, ele vê aquela turma lotada. Tem mais jovens. E hoje, nós, eu sou jovem, mas eu tenho muitos jovens que não respeitam. O que você está fazendo aqui, tio? Aí a professora lá na frente, às vezes, não dá nem atenção para o idoso, ele se sente excluído. Aí a gente já está nessa idade. Pelo menos, eu tenho 59 anos. Já estou nessa idade. Aí vem um novo, chega aqui, passa daqui e tal, tu já tá velho, a gente já ficando, sei que é preconceito, papai. Mas... nesse momento a gente não vai nem puxar com ele, rapaz. Você é novinho, aí chega outra moça aí sentada aqui, onde esse amor velho tá por aí. E minha professora aqui não, É só adulto, a gente se sente bem, aprende melhor. Eu acredito assim, essa resistência dos alunos, porque tem a parte da afetividade, né? Eles criam um vínculo com o professor. Então, o adulto ele é igual à criança. Se ele não gosta do professor, ele não vai estudar, né? Se o professor ele não for criativo, não for dinâmico, se o aluno vai assistir essa aula, o primeiro, o segundo dia, é aquela coisa monótona, claro que ele não vai sentir vontade de voltar novamente, né? Porque, às vezes, tem professora que, às vezes, certas coisas ela não avisa o aluno, né? E essa não, ela é uma bela professora. Então o professor ele já vai criando aquele laço, ele vai buscar os seus alunos lá na sua residência, já vai conhecendo o mundo deles, né? Onde eles vivem, quem é a família, qual a situação econômica. Então tudo isso já faz parte dessa afetividade, né? 44 anos. Estou continuando nesse programa que está aqui hoje de novo. Uma das soluções para melhorar a eficiência do projeto é, sem dúvida, a oferta de capacitações para educadores, como o curso atual de elaboração de projetos de desenvolvimento comunitário para geração de renda. Outra solução seria a criação de mais etapas de alfabetização ou o aumento do tempo de cada projeto em determinadas localidades, onde a evasão escolar é maior. A falta de recursos e os problemas pontuais seriam amenizados com períodos mais longos de aprendizagem. Foi bom quanto durou isso aí, para mim foi. A gente aprendendo, né, que seja pouco, mas serve. Eu tenho uma que ela gosta tanto que ela tá triste porque o programa acabou praticamente, né? No meu ponto de vista, não deveria ser só 8 meses, principalmente lá para a zona rural. Pouco tempo para aprender o que eles querem aprender. Porque a gente sabe que em 8 meses não está precisando se alfabetizar uma pessoa, mesmo que ele seja adulto. E é só uma etapa para eles. Então, às vezes eles sabem colocar um nome, aí tem que ir para um outro programa, como a EJA. Mas, se pudessem ter pelo menos 3 etapas com os mesmos alunos, eu sei que eles iam avançar mais. Mais que ensinar a ler e a escrever, o programa Arraial das Letras levou a dezenas de comunidades carentes e a milhares de cidadãos uma
uma mensagem mais importante, a de que nunca é tarde para começar a aprender e que sempre há esperança e novos rumos para quem deseja lutar pelo seu próprio desenvolvimento. E, acima de tudo, que a união e a troca de experiências e opiniões os tornarão mais fortes e influentes em suas comunidades. Quando a gente começa a ir para a sala de aula, a gente já começa, o comportamento da gente já é melhor. Aprendi assim, conversar com as pessoas. Eu não tinha assim aquele entendimento, eu falava feio demais, mas com a leitura mesmo a gente vai se desenvolvendo. E com aquilo a gente foi passando a conversa de um para o outro. Se eu não sei, essa aqui já repassa para mim, já repassa para aquele ali, tem vai passando. Ajudando uns anos. Aí eu não puder. Aí eu às vezes tem um colega, um companheiro amigo lá, aí eu pergunto para ele, se topa assim na rua, rapaz, o que foi que deu não, mas rapaz, foi aquilo outro, então tá bom. A gente já enxerga por outro lado, assim, mais diferente, que a gente já tem uma leitura melhor, escreve até melhor, se for possível. A gente escrevia um pouco atrapalhado e agora a gente já melhorou mais, né, nessa parte aí. Trabalhar com pessoas é ótimo. Você conhece a cultura dela, ela conhece a sua cultura. E os dois, ninguém sabe mais que ninguém, são conhecimentos diferentes que se juntam para um todo. Então eles te dizem coisas assim que você fala assim, meu Deus, como eu aprendi com eles assim no dia a dia assim. Eu acredito que tenha mudado principalmente para eles a autoestima, porque é muito triste uma pessoa chegar na idade que chegou e não saber ler e de repente começar a descobrir as letras. É como se eles estivessem cegos e começassem a enxergar pela primeira vez. E a felicidade é tão grande que chega até a ser emocionante quando eles realmente conseguem. Quando você melhora a autoestima, você melhora tudo na sua vida.